Se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que já tratei aqui sobre alguns fenômenos atmosféricos intrigantes. Temos sprites, gigantic jets, trolls e muito mais. Todos eles já foram documentados com bastante precisão, mesmo ainda existindo muitos mistérios em torno desses eventos. E embora estejam sempre ligados a tempestades, talvez exista um fenômeno que talvez você já tenha ouvido por aí e que soa mais como um folclore. Exatamente, estou falando dos enigmáticos raios bola. Esse fenômeno é relatado há centenas de anos, mas é cercado mais por dúvidas do que por respostas. Para você ter uma noção, sequer foram provados exatamente. Mas isso não quer dizer que eles não existam. No vídeo de hoje vamos conhecer o que pode ser o primeiro vídeo real de um raio bola. Um pedido rápido antes do vídeo começar. Deixe a inscrição aqui no canal, pois você ajuda o projeto Mistérios do Espaço a chegar pertinho do 1 milhão. Estamos aí na reta final. Bora pro vídeo. Quando você observa uma tempestade chegando, ou mesmo bem ao longe, recortando o horizonte, é quase impossível não ficar alguns instantes hipnotizado. Aquelas nuvens enormes, o céu escurecendo de forma repentina e o som grave dos trovões criam uma atmosfera que mistura medo e fascínio. Raios e relâmpagos são amedrontadores sim, mas se tornam ainda mais impressionantes quando você entende a física que está acontecendo bem ali, em tempo real, bem acima das nossas cabeças. E a verdade é que uma tempestade não é só uma chuva forte. Ela é simplesmente uma máquina energética colossal, alimentada por umidade e calor. Eventos acontecem rapidamente a todo instante, abrindo um cenário perfeito para fenômenos muito estranhos acontecerem, como é o caso do raio bola. Além dos raios tradicionais, tempestades intensas também podem gerar fenômenos atmosféricos raros e quase surreais, como os sprites, os gigantic jets e muito mais, que surgem acima das nuvens como flashes avermelhados. E ainda existem ocorrências muito mais misteriosas, como luzes incomuns, emissões rápidas e até relatos dos raios bola, que parecem desafiar o que geralmente esperamos de uma descarga elétrica comum. Mas por que uma nuvem conseguiria produzir algo assim? A resposta está na energia elétrica acumulada. Dentro de uma nuvem de tempestade, partículas de gelo, granizo e gotículas de água colidem sem parar, arrastadas por correntes de ar de velocidades diferentes. Esse atrito e essas colisões fazem com que os elétrons sejam transferidos entre as partículas. Na prática, é o mesmo princípio que acontece quando você esfrega um balão no cabelo e ele gruda em alguma coisa. Cargas elétricas se reorganizam e criam uma diferença de potencial. Com o tempo, a tempestade começa a se separar eletricamente. As regiões superiores da nuvem tendem a ficar com a carga positiva, enquanto a parte inferior carrega a carga negativa. E não para por aí, pois o solo também entra em jogo. A carga negativa na base da nuvem repele elétrons no chão e induz cargas positivas na superfície terrestre. O resultado forma-se então um gigantesco sistema elétrico nuvem-terra, com uma tensão absurda, muitas vezes de dezenas ou até centenas de milhões de volts. Quando essa diferença de potencial fica alta o suficiente, o ar, que normalmente é um isolante, não aguenta mais. Ele começa a ionizar, ou seja, as moléculas são quebradas em partículas carregadas. Esse é o ponto em que a natureza cria os caminhos de condutores no ar, e é aí que a tempestade pode gerar fenômenos incomuns, pequenas descargas internas, pulsos rápidos e campos elétricos intensos, que podem produzir efeitos luminosos estranhos, principalmente quando interagem com as camadas diferentes da atmosfera, onde a densidade do ar e a própria composição mudam bastante com a altitude. Em questão de milissegundos, o céu então se revela, uma descarga elétrica intensa é liberada, e toda aquela energia acumulada se torna então um evento luminoso e estrondoso. Mas onde entra o raio bola aqui exatamente? Eles existem mesmo? A resposta pode te surpreender, mas eu garanto que os vídeos que vamos ver a seguir são bastante enigmáticos. O primeiro ponto importante é: nem todo orbe luminoso durante tempestades é de fato um raio bola. Tempestades criam um ambiente elétrico absurdo, campos elétricos intensos, ar ionizado, partículas carregadas e uma quantidade enorme de energia acumulada. E quando você junta isso com estruturas humanas,
postes, cabos, torres metálicas, cercas e linhas de transmissão, você ganha um terreno perfeito para surgirem fenômenos luminosos estranhos, alguns naturais, outros tecnicamente artificiais, mas ainda assim reais, não forjados. Em situações assim, é comum ocorrer o acúmulo de eletricidade estática em objetos e no próprio ar. Na prática, isso acontece porque dentro das nuvens há separação de carga. Regiões positivas e negativas se reorganizam em camadas. O solo entra no circuito por indução elétrica, puxando cargas opostas. Esse desequilíbrio cria uma tensão tão alta que o ar pode começar a se comportar como um condutor, e aí entram alguns efeitos já bastante conhecidos, como fogo de Santelmo, descargas parciais e pequenas ionizações que podem virar pontos brilhantes em vídeo. E é aqui que a coisa começa a ficar estranha. Alguns registros que viralizam, como o raio bola, podem ser, na verdade, arcos elétricos gerados por linhas de alta tensão atingidas ou influenciadas por raios. Isso não significa que o vídeo seja falso. Pelo contrário, pode ser um registro autêntico de um fenômeno real, só que diferente. Em linhas de transmissão, quando um raio injeta energia no sistema, pode ocorrer um arco sustentado por alguns segundos, às vezes se deslocando visualmente. Esse tipo de arco também costuma enganar, porque ele cria a sensação de um objeto redondo no horizonte. A câmera, principalmente de um celular, pode exagerar isso por alguns motivos. Compressão digital, excesso de brilho e reflexo interno da lente. Mas nem tudo se explica por alta tensão. Existem registros mais enigmáticos em que a luz parece se deslocar em baixa altura, com durações incomuns, comportamentos erráticos e sem explicações óbvias por infraestrutura elétrica próxima. Esses são os casos que deixam os pesquisadores e observadores mais atentos, porque batem com algumas explicações históricas. Esfera brilhante, movimento lento, duração de segundos e às vezes acompanhada por um som de crepitação. E aí sim entramos na zona onde o raio bola genuíno vira uma hipótese forte, embora ainda muito difícil de provar. No Brasil, um fenômeno luminoso visto em áreas rurais, campos e horizontes escuros, muitas vezes é associado ao que o povo chama de Mãe do Ouro. Em diversas regiões, ela é descrita como uma luz flutuante que atravessa o terreno, surge em noites úmidas, aparece após tempestades ou em áreas onde o ar parece carregado eletricamente. E sobre a autenticidade, é fundamental deixar claro que esses vídeos não são gerados por inteligência artificial. Em muitos casos, o registro é real, a pessoa está genuinamente assustada, o cenário é coerente com tempestade. Porém, o fenômeno pode ser uma descarga de alta tensão, um arco elétrico ou um efeito óptico combinado com brilho real no horizonte. Já outros fenômenos realmente não estão associados a arcos da rede elétrica. E aqui sim, podemos estar diante de um vídeo real de um raio bola. Isso tudo é incrível. Se um dia você avistar um desses fenômenos, é importante que você mantenha a distância. Eles não são inofensivos. Estamos tratando certamente de um plasma muito quente e eletricidade. É bom ficar atento. Mas me conta agora aqui nos comentários, você já conseguiu observá-lo? Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!